Sejam todos muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e hoje vamos falar sobre a contabilização do processamento de salários. Para tal, eu já coloco aqui um exemplo de um conjunto de dados que nos vão permitir fazer o reconhecimento, a contabilização de um processamento de salários. Temos o mês de outubro de um determinado ano N e relativamente aos órgãos sociais da empresa, e que podem ser os administradores, os sócios-gerentes, temos o seguinte. Sócios-gerentes em sociedades por cotas ou na sociedade unipessoal por cotas, os administradores das sociedades anónimas. O vencimento base dos órgãos sociais nesta empresa, 5.800 euros. Sobre este valor foi feita uma retenção de IRS de 1.277 euros. As retenções de IRS, o seu arredondamento deve ser feito para o euro inferior, por defeito para o euro inferior ou para a unidade de euro inferior. E, portanto, é um valor certo, 1.277. Poderia dar, por exemplo, 1.277,45, ficaria 1.277. Isto quando estamos a falar de arredondamento para o trabalho dependente ou para as pensões e quando as retenções são feitas de acordo com as tabelas de retenção na fonte para o trabalho dependente, conforme estas que nós utilizamos para fazer o processamento de salários dos trabalhadores. Artigo 99E, número 1. Arredondamento para o euro ou para a unidade de euro inferior. Quanto à segurança social, a segurança social corresponderá a 11% que diz respeito ao trabalhador, ou neste caso ao órgão social. Portanto, 11% vezes 5.800 euros são 638 euros. Aqui dá mesmo 638. A Segurança Social não tem nenhum arredondamento em especial. Se desse 638,25, ficaria 638,25. Dá 638 certinhos, é este o valor a considerar para efeitos da Segurança Social, naquilo que é para descontar ao respectivo colaborador. Isto relativamente aos órgãos sociais. Relativamente aos trabalhadores da empresa, dito pessoal, temos os seguintes dados já de âmbito geral, ou seja, a soma dos rendimentos de N trabalhadores. O vencimento base totaliza 15.730 dos vários trabalhadores da empresa. O subsídio de alimentação não sujeito totaliza 701,19 e não sujeito é até ao limite de 4,77€ por dia, vezes o número de dias de trabalho efetivo no mês, vezes, obviamente, o número de colaboradores. Portanto, eu vou considerar que esta empresa paga subsídio de alimentação, mas paga em dinheiro 4,77€ por dia. É esse o valor de referência para esta empresa. E por isso o valor é não sujeito. Se fosse em ticket, vale de refeição, cartão, seria 7,63€ por dia, que gozaria de não sujeição em sede de IRS e também de Segurança Social. Em dinheiro, 4,77€ por dia,
goza de não sujeição em sede de IRS e também ao nível de segurança social. O valor é 701,19, é o somatório de todos os subsídios de alimentação pagos aqui aos trabalhadores. Depois temos o abono para falhas, que eu também considero que a empresa paga um valor não sujeito. 50 euros. O abono para falhas é um rendimento do trabalho dependente que é atribuído ao trabalhador ou a trabalhadores que tenham funções relacionadas com a contagem de dinheiro. E neste caso, esta empresa está a pagar a um colaborador 50 euros. Esses 50 euros gozam de não sujeição de IRS. Foram feitas as contas e o subsídio ou o abono para falhas, ele está não sujeito a IRS e a Segurança Social até ao limite de 5% da remuneração mensal do trabalhador vezes 14 a dividir por 12. E 14 a dividir por 12 porque temos que incluir subsídio de férias e subsídio de Natal, a dividir por 12 para dar o valor médio o valor médio mensal. 5% vezes a remuneração mensal vezes 14 a dividir por 12 é a parte não sujeita do abono para falhas. Se o abono para falhas ultrapassar para o trabalhador 5% da remuneração mensal vezes 14 a dividir por 12, o excedente estará sujeito ao IRS e à Segurança Social. Eu vou considerar que nesta empresa fizeram as contas e o valor ou está no limiar de 5% vezes a remuneração mensal vezes 14 sobre 12 ou até está abaixo pelo que goza de não sujeição. Eu vou considerar que o abono para falhas é não sujeito e o valor que é atribuído a um determinado trabalhador que tem as tais funções da contagem de dinheiro é de 50 euros por mês. Esta empresa também paga diuturnidades a trabalhadores. As diuturnidades é um rendimento do trabalho dependente que está relacionado com a antiguidade que os trabalhadores ou que determinados trabalhadores têm ao serviço da sua entidade patronal, quando enquadrados numa determinada categoria profissional, ultrapassando um determinado número de anos de antiguidade, passa a ter direito a diuturnidades. Eu digo um determinado número de anos de antiguidade porque isto terá que ser consultado no instrumento de regulamentação coletiva do trabalho que regula a área ou o setor de atividade no qual a empresa está enquadrada em conformidade com a sua classificação de atividade económica. Esta empresa está a pagar diuturnidades a alguns trabalhadores porque efetivamente já tem antiguidade que lhes confere esse direito e o total são 220 euros. Para além disso, existem trabalhadores ou existe um trabalhador com isenção de horário de trabalho e está a ser pago 300 euros por este abono complementar de isenção de horário de trabalho. De tudo isto, temos também uma retenção de IRS de 2.320. Quanto à Segurança Social, eu já vou fazer a conta, ela vai corresponder a 11%, a Segurança Social que diz respeito aos trabalhadores, que os trabalhadores terão que descontar. Será 11% das verbas sujeitas. As verbas sujeitas são o vencimento base, as diuturnidades e a isenção de horário de trabalho. Isto está sujeito à Segurança Social. E na parte dos trabalhadores, 11%. Depois a empresa terá 23,75% a seu cargo. Muito bem. Para além destes dados, eu tenho uma sugestão, é uma mera sugestão, de um plano de contas, de uma divisão de um plano de contas para poder ser adaptado a esta entidade
que trabalha na base destes abonos para efeitos de rendimentos do trabalho dependente. O importante é que o processamento de salários ele é feito em 3 fases. A primeira fase trata-se do processamento de remunerações. Nesta primeira fase, contas de gastos com o pessoal vão ser debitadas por contrapartida de passivos correntes, de dívidas que a empresa contrai para com os colaboradores, para com o Estado de Segurança Social, para com o Estado ao nível de autoridade tributária, retenção de IRS. Então, ao nível da conta de gastos, que é onde nós vamos reconhecer as remunerações, os gastos com o pessoal, nós temos a conta 63. No plano de contas, a conta 63, ela está desenvolvida apenas em 63.1 remunerações dos órgãos sociais e depois 63.2 remunerações do pessoal. E, portanto, baseia-se única e exclusivamente nesta divisão. Agora, nós podemos e devemos subdividir esta conta de acordo com os tipos de rendimentos do trabalho dependente que a nossa empresa paga e vamos subdividi-la e também em conformidade com as necessidades da empresa. Então, de acordo com aquilo que eu vou ter que utilizar neste caso prático, eu decidi dividir a conta remunerações órgãos sociais numa 63.101 vencimento base. Isto é uma mera sugestão. E ao considerar 01, significa que eu posso ter entre 1 até 99 tipos diferentes de rendimentos para os órgãos sociais. Depois poderei considerar o 02 o subsídio de férias, o 03 o subsídio de Natal, o 04 lucros ou participação em lucros, enfim. Depois eu irei subdividir conforme as necessidades da empresa. Relativamente às remunerações do pessoal, e como eu vou ter que utilizar outros itens que não estão aqui no âmbito dos órgãos sociais, eu resolvi subdividir em 63.201 vencimento base, 63.202 o subsídio de alimentação, 63.203 o abono para falhas, 63.204 as diutormidades, 63.205 a isenção do horário de trabalho e agora por aqui fora. Ou seja, eu vou colocar 3 pontos porque depois terei que considerar, por exemplo, vamos imaginar 63.206 o subsídio de férias, 63.207 o subsídio de Natal e por aí fora em função do tipo de rendimento do trabalho dependente que esta empresa considera para os seus trabalhadores. Portanto, isto é uma mera sugestão de uma divisão de um plano de contas adaptado à realidade desta empresa que eu agora vou trabalhar. Ora, sendo assim, vamos então proceder ao reconhecimento contabilístico do processamento de salários. Vamos então à chamada primeira fase. A primeira fase que se denomina o processamento de remunerações. Processamento de remunerações. Uma vez que o processamento de remunerações envolve muitas contas, em vez de fazer em T, eu vou fazer aqui um quadro de forma a facilitar aqui a gestão do espaço e também a compreensão do próprio lançamento. Eu vou fazer assim. Vou considerar
Em primeiro lugar, a conta. Depois, um descritivo. Se vai debitar ou se vai creditar. E o respectivo valor. Aliás, muito aproximado do sistema informático que nós utilizamos nos cursos práticos da Certform. Neste momento estamos a utilizar o SAS for Accountants e tem assim uma estrutura similar em termos de lançamentos. Então, vamos começar pela conta. Tudo se baseia, de um ponto de vista geral, no reconhecimento dos gastos com pessoal por contrapartida das dívidas que são contraídas relativamente aos vários terceiros que estão aqui envolvidos neste processamento. Bem, então, eu considerei a conta 63101, e estou agora, vou começar pelos órgãos sociais. A conta 63101, descritivo órgãos sociais. Isto é uma conta de gastos. Nós vamos começar pelos órgãos sociais e depois vamos para o pessoal. Os órgãos sociais, eles representados pela conta 63101, no que diz respeito ao vencimento base, a respectiva conta, aliás, o ideal até será fazer o seguinte. Nós já sabemos que são órgãos sociais, vamos no descritivo colocar vencimento base. Uma vez que a conta 631 já por si é órgão social, mas a 01 identifica o tipo de rendimento que estamos a pagar. Como se trata de uma conta de gastos da classe 6, as contas da classe 6 são contas que se debitam como regra. Então, vamos debitar esta conta. E vamos debitar pelo seu valor bruto ou ilíquido, 5.800 euros. Este é o valor do gasto que irá a débito. Agora, vamos pensar nas entidades às quais vamos constituir um passivo, uma dívida. E, em primeiro lugar, estamos aqui com uma dívida perante o Estado, do ponto de vista do IRS. Também vamos ter uma dívida de IRS em relação aos trabalhadores, assim como vamos ter uma dívida de segurança social em relação aos trabalhadores. Eu vou considerar isto por partes, mas poderia considerar o IRS no fim, ou seja, os valores de IRS no fim. Então temos o seguinte, a nível de IRS nós vamos utilizar a conta 24 e dentro da conta 24, a conta 24 é a conta que faz a relação com o Estado, da empresa com o Estado. E para efeitos de retenção ao nível de IRS é utilizada a conta 24.2. Quando se trata de retenções de trabalho dependente, como é o caso, será a conta 24.2.1. E aqui temos a retenção de IRS. Trata-se de uma conta do passivo e como conta do passivo, esta conta vai ser creditada e o valor é de 1.277. As contas do passivo são contas que representam dívidas, obrigações. E as contas do passivo, elas debitam-se pela diminuição da dívida e creditam-se pelo aumento da dívida. Neste momento, aqui há um aumento da dívida para com o Estado.
A empresa reteve o IRS aos órgãos sociais, a empresa permanece com esta verba, retém esta verba, para que no mês seguinte e entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte, naquele caso novembro, a empresa proceda à entrega deste valor às finanças. Mas enquanto não entregar esse valor às finanças, é uma dívida que foi agora constituída. Uma dívida de curto prazo, portanto é um passivo corrente, uma vez que já no mês seguinte, do dia 10 ao dia 20, vai ter que ser entregue este valor à autoridade tributária. Contas do passivo creditam-se pelo aumento da dívida e cá está o aumento da dívida. Depois temos a segurança social. A relação com a segurança social está presente na conta 24.5. Contribuições para a segurança social. 245. Esta conta, 245, ela também pode ser subdividida. Nós poderemos depois subdividir esta conta. Eu vou deixá-la para já ficar assim. E a conta 24.5, posso colocar aqui 3 pontos, representa a segurança social. Mas a segurança social que diz respeito ao órgão social e que são 11%. Vamos creditar por 638. Porque aqui é um crédito? Porque aqui trata-se também de um passivo, uma dívida, à segurança social. O valor vai ter que ser pago pela empresa também do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Para já, constitui-se uma dívida, um passivo corrente. E, finalmente, vamos constituir uma dívida para com os próprios órgãos sociais. E as dívidas para com os próprios órgãos sociais trata-se da conta 2311. 2311. Aqui vou designar por órgãos sociais. A dívida para com os órgãos sociais é o vencimento base, menos a retenção de IRS, menos a segurança social. Ora, 5.800 menos 1.277 menos 638. Então temos 3.885. O valor líquido que corresponde aos órgãos sociais. Este é o valor que vai ter que ser transferido para os órgãos sociais. É o valor líquido a receber por eles ou a pagar na perspectiva da empresa. Portanto, temos o valor bruto, descontado dos descontos, IRS, Segurança Social, e o valor bruto. É também um passivo, uma dívida, que agora é constituída aos órgãos sociais e, portanto, como passivo, a conta tem que ser creditada, os passivos creditam-se pelos aumentos das dívidas. Então, relativamente aos órgãos sociais, será isto que teremos que fazer. Agora vamos pensar nos trabalhadores da empresa. E vamos pensar também naquela sugestão de plano de contas que eu referi. Eu vou ter que apagar aqui uns valores e por isso, para que eu não me esqueça, vou só tomar nota aqui que a isenção do horário de trabalho é de 300 euros, que o abono para falhas é de 50, o subsídio de alimentação é de 701,19 e a retenção de IRS é 2.320. Eu depois já faço as contas, aliás, até já faço agora, o fazer a conta da Segurança Social. Portanto, a Segurança Social vai ser 11% vezes os valores que ficam sujeitos à Segurança Social.
e os valores sujeitos à Segurança Social, conforme o artigo 46 do Código da Segurança Social, que faz a delimitação da base contributiva, o valor sujeito, ou os valores sujeitos serão 15.730. O subsídio de alimentação não está efetivamente sujeito à Segurança Social, até 4,77€ por dia para cada trabalhador não é sujeito à Segurança Social. O abono para falhas, nos mesmos termos do Código do IRS, até 5% da remuneração mensal do trabalhador, vezes 14 a dividir por 12, também não é sujeito. As diuturnidades são sujeitas à Segurança Social, 220, e a isenção de horário de trabalho, nos termos do artigo 46 do Código da Segurança Social, também é sujeito à Segurança Social. Portanto, a Segurança Social vai incidir sobre, TSU, Segurança Social, a nível dos trabalhadores, será 11% vezes 16.250. Vezes, portanto, dá 1.787,5. 1.787,5. Portanto, é o valor da Segurança Social correspondente aos 11%. Então, para ter aqui um bocadinho mais de espaço, vou então apagar estes valores e vamos então continuar aqui a nossa contabilização. Vamos agora para os gastos com o pessoal. Trata-se da conta 63.2. E, conforme a minha sugestão no início, para efeitos de contabilização, a 63.201 será o vencimento base. E não esquecer que eu agora vou entrar no domínio dos trabalhadores. Esta conta vai ser debitada, porque é uma conta de gastos, por 15.730. Depois, de acordo com a nossa classificação, a conta 63.202 é para os subsídios de alimentação, na sua parte não sujeita, considerando que os valores são efetivamente não sujeitos. Temos 701,19, conforme se podem recordar. A seguir ao subsídio de alimentação, temos o abono para falhas, a conta 63.203. O abono para falhas. O abono para falhas era de 50€. E, portanto, esta conta vai ser debitada por 50€. Falta as diuturnidades e falta a isenção de horário de trabalho. Portanto, para as diuturnidades eu atribuí o código 63.204 diuturnidades e vamos debitar a conta de diuturnidades por 220€. E finalmente, a conta 63.205, o abono de isenção de horário de trabalho, conta de gastos, e portanto tem que ser debitado pela isenção que era de 300€. Pronto. Estes são os gastos todos que nós temos com o pessoal. O vencimento base, 15.730, o subsídio de alimentação, 701,19, o abono para falhas, 50€, as diuturnidades, 220 e a isenção de horário de trabalho, 300€. Débito nas contas de gastos e agora vamos passar para as entidades às quais ficamos efetivamente a dever. O passivo.
E então, tal como no âmbito dos trabalhadores, ou tal como no âmbito dos órgãos sociais, esta empresa fez retenções de IRS aos seus trabalhadores. Portanto, vai novamente utilizar a conta 2421. Esta conta podia ser uma vez utilizada, e claro, é uma vez utilizada. Eu estou a desdobrar isto assim, a fazer com este detalhe, só para explicar como é que funcionam as questões para os órgãos sociais e para os trabalhadores. Eu vou novamente utilizar a conta 2421. Retenção de IRS. Só para explicar que esta retenção de IRS é ao nível dos trabalhadores. Nós, obviamente, na empresa fazemos apenas uma 2421 e somamos as duas verbas. Somamos a verba do trabalhador ou dos trabalhadores e a verba dos órgãos sociais. Eu só estou a dividir desta forma para percebermos a questão dos trabalhadores e a questão dos órgãos sociais. Portanto, esta conta vai ser creditada e o valor é de 2.320. 2.320. Temos a conta 245, que é a conta Segurança Social e que será creditada por 1.787,5. E agora vamos considerar a dívida aos trabalhadores. E a dívida aos trabalhadores será reconhecida na conta 2312. A 2311, órgãos sociais. A 2312 serão os trabalhadores ou o pessoal da empresa. E vamos creditar esta conta. Logicamente, pelo valor líquido. Então vamos fazer aqui as diferenças. Temos o vencimento base de 15.730, mais o subsídio de alimentação de 701,19, mais o abono para falhas de 50 euros, 220 da diuturnidade ou das diuturnidades, 300 euros da isenção de horário de trabalho para os trabalhadores que não têm um horário fixo e, portanto, têm isenção de horário de trabalho. A empresa terá que os compensar com 300 euros, neste caso, a título meramente exemplificativo. E agora vamos subtrair os 2.320, que é a parcela de IRS, e os 1.787,5, que é a parcela de segurança social. E o valor líquido que terá de ser transferido para as contas dos trabalhadores será de 12.893,69. 12.893,69. Trata-se do valor líquido a transferir para os trabalhadores. Esta é a primeira fase do processamento de salários. Repetindo, o processamento de salários, na sua primeira fase, consiste em debitar as contas de gastos com o pessoal e creditar os passivos correntes, as dívidas que se formam a quando desta fase. Eu decidi dividir aqui neste raciocínio os órgãos sociais dos trabalhadores, mas agora reorganizando isto, nós poderíamos considerar apenas a conta 2421 com a soma das duas verbas
e a conta 24.5, com a soma das duas verbas, a verba dos órgãos sociais e a verba dos trabalhadores. Muito bem, trata-se então da primeira fase. E agora vamos à segunda fase do processamento de salários. Eu, entretanto, vou apagar aqui esta parte. Ora, a segunda fase de um processamento de salários trata daquilo a que se denomina o processamento dos encargos sociais. E aqui eu vou colocar então o processamento dos encargos sociais. O processamento dos encargos sociais está relacionado com a parcela da segurança social que compete à empresa assumir como um custo. Porque na primeira fase, a segurança social dos órgãos sociais, e que correspondeu a 11% dos valores sujeitos, e a segurança social dos trabalhadores, que correspondeu a 11% dos valores sujeitos, que eram os vencimentos base, as diuturnidades mais a isenção de horário de trabalho, ficou sujeito a 11%. Mas isto sai do bolso dos trabalhadores. Vai no recibo de vencimento dos trabalhadores a subtrair, como é o caso do IRS, são os descontos do trabalhador. Mas as entidades patronais, elas têm que assumir 23,75% de segurança social. Será 11% para o trabalhador, mais 23,75% para a entidade patronal. Tudo junto, 34,75%. 34,75% é a verba que vai ter que ser entregue à Segurança Social. Portanto, 11% a cargo dos trabalhadores, 23,75% a cargo da entidade patronal, isto no chamado Regime Geral da Segurança Social. E isto tem a ver com a terceira fase. Então, vamos fazer aqui as contas para ver aquilo que compete à empresa na segunda fase. Peço desculpa, aquilo que compete à empresa na segunda fase. Portanto, relativamente aos órgãos sociais, a empresa vai ter que assumir 23,75 de 5.800 euros. Deste mesmo valor. 23,75 de 5.800 euros. Portanto, compete à empresa 1.377,5 do ponto de vista de segurança social. Quanto aos trabalhadores, serão 23,75% vezes os 16.250. 23,75% vezes 16.250. Para os trabalhadores, a empresa tem que assumir 3.859,38. 3.859,38. E agora vamos contabilizar, vamos proceder ao reconhecimento dos chamados encargos sociais. Os encargos sociais, eles são lançados a nível de contas do plano. O seu reconhecimento é através da conta 63.5. A 63.1 tem a ver com os valores de remunerações aos órgãos sociais.
a 63.2 as respectivas remunerações ao pessoal, e depois a conta 63.5 vai ser a conta destinada ao reconhecimento da segurança social que compete efetivamente às empresas, os 23.75. Então, fazemos a conta 63.5. Esta conta 63.5 ela pode ser subdividida na parte de órgãos sociais e na parte de colaboradores ou trabalhadores. E, portanto, eu posso, por exemplo, considerar a conta 63.5.1 para os órgãos sociais. E esta conta vai ter que ser debitada por 1.377,50. Esta subdivisão é meramente uma sugestão. Cada empresa depois deverá fazer a sua subdivisão conforme entender, sendo que estes 3 dígitos têm que ser respeitados, porque é o que está no plano de contas. Nós temos que respeitar aquilo que está no plano de contas, mas depois podemos fazer subdivisões que vão ao encontro das necessidades da empresa. A conta 63.5 é a conta de encargos sobre remunerações. Aqui temos que obedecer esta conta. Depois, eu posso considerar, por exemplo, a conta 63.5.1 para a segurança social dos trabalhadores. Esta conta vai ser debitada por 3.859,38. Portanto, estão lançados os gastos relativos à segurança social que competem à empresa assumir. Conta de gastos tem que ser debitada. E a partir daqui gera-se uma dívida para com a segurança social. Uma dívida que já foi gerada relativamente à primeira fase. Ou seja, a empresa ela vai ter que devolver à Segurança Social os montantes que descontou aos trabalhadores. E, portanto, a dívida para a Segurança Social volta a ser reconhecida na conta 24.5. E esta conta 24.5, que vai ser a TSU, a Taxa Social Única, a Segurança Social, vai ser creditada pelo somatório de 1.377,50 mais 3.859,38. Portanto, nesta segunda fase, assumimos 5.236,88 de dívida à Segurança Social. Então temos a parcela que compete à empresa e as parcelas que descontamos aos órgãos sociais e que descontamos aos trabalhadores. Ou seja, esta é a segunda fase. Daqui a um pouco, na parte final, eu vou ainda explicar um outro encargo que a empresa tem e que trata do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Já lá vamos. Agora eu vou à terceira fase. O Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, eles também estão integrados nesta segunda fase, porque são encargos que competem à empresa assumir. Mas eu vou fazer o reconhecimento desses valores no fim, porque vou ter que dar uma explicação especial relativamente ao Fundo de Compensação do Trabalho e ao Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Para terminar isto agora, esta parte, eu vou falar da terceira fase. E a terceira fase é simplesmente o pagamento às entidades. É só isso. A terceira fase é quando nós vamos pagar. Vamos pagar o IRS do dia
10 ao dia 20 do mês seguinte, à autoridade tributária. Vamos pagar estas quantias da Segurança Social, os 11% dos trabalhadores, mais os 11% dos órgãos sociais e os 23,75%, que totaliza 34,75%, ou seja, as dívidas que foram reconhecidas em relação à conta da Segurança Social, vamos fazer o pagamento e, portanto, vamos fazê-lo do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. É como o IRS, o prazo para se pagar a Segurança Social. E depois vamos fazer o pagamento dos próprios trabalhadores, o pagamento dos próprios órgãos sociais. O pagamento é a terceira fase. A terceira fase será o pagamento às entidades. Eu vou colocar aqui. Terceira fase. A fase de pagamentos. E como se trata de uma fase de pagamentos, é uma fase que envolve determinadas obrigações, como por exemplo, entregar a declaração, a chamada Declaração Mensal de Remunerações AT. Esta é a declaração que as empresas têm que enviar à autoridade tributária. E esta declaração mensal de remunerações AT é a partir desta declaração que a empresa vai obter o documento para pagamento do IRS. Esta declaração, ela entrega-se no portal das finanças do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. Obtém-se um documento para pagamento das quantias retidas na fonte, IRS. E esse pagamento, conforme eu já disse, é do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. A empresa tem que entregar à Segurança Social a chamada Declaração de Remunerações pela Segurança Social Direta. Isto é um exemplo que se retira do site da Segurança Social. E o preenchimento desta Declaração de Remunerações à Segurança Social, a sua entrega à Segurança Social, será do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. E as quantias que vamos ter que pagar à Segurança Social, conforme eu já disse, serão do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Então, face a isto, quando nós fizermos o pagamento do IRS, quanto é que nós vamos ter que pagar de IRS? Vamos ter que pagar o valor dos órgãos sociais, 1.277, e vamos ter que pagar o valor dos trabalhadores, mais 2.320. Quando se fizer o pagamento do IRS, a conta 2421, que representa este passivo corrente que inicialmente foi creditado tanto nos órgãos sociais como nos trabalhadores na primeira fase, agora este passivo vai diminuir, vamos pagar. As contas de passivo, elas debitam-se pelas diminuições. E agora vamos diminuir este passivo em 3.597 euros, que é o valor 1.277 mais o valor 2.320, que totaliza 3.597. Aliás, na primeira fase, como eu já tinha referido, eu poderia ter simplesmente utilizado uma vez a conta 2421 pela soma e que daria 3.597. Como eu referi, resolvi fazer esta divisão para distinguir órgãos sociais de trabalhadores, mas na prática nós somamos os dois valores e utilizamos uma vez a conta 2421. O pagamento será feito por bancos
Então será uma conta 12, a conta de bancos. Esta conta 12 é daquelas contas que o plano, obviamente, que me permite subdividir em função da instituição financeira. Vamos considerar que seria a conta 12.1, o banco X, que eu vou creditar por 3.597 euros. E relativamente ao IRS, o pagamento vai ter este lançamento. Já sabemos que o pagamento do IRS será de 10 a 20 do mês seguinte. Do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte, a quando do pagamento do IRS. Depois, vamos proceder ao pagamento da Segurança Social. Ou vamos proceder ao pagamento da Segurança Social. Então, pagamento da taxa social única, portanto, da Segurança Social, e o pagamento da Segurança Social, vamos somar os valores que estão em dívida para com a Segurança Social. Em dívida para com a Segurança Social temos os órgãos sociais, 638 euros. Temos os trabalhadores, 1.787,50. E depois temos o valor dos 23,75, ou seja, 5.236,88. Nós temos 7.662,38 para pagar à Segurança Social. Então, o pagamento da Segurança Social, vamos proceder ao débito na conta 245. Os passivos debitam-se por diminuições, portanto, estamos aqui a fazer um desreconhecimento deste passivo. 7.662,38 e por contrapartida da conta 12.1, que vai creditar por 7.662,38. E Segurança Social está tratada. Portanto, é este o valor que é pago. O prazo para pagarmos à Segurança Social é igual ao IRS, de 10 a 20 do mês seguinte. E agora temos que fazer o pagamento aos trabalhadores e temos que fazer o pagamento aos órgãos sociais. O pagamento aos órgãos sociais, o valor que vai ser pago é este, 3.885, e o valor que terá que ser pago aos trabalhadores, 12.893,69. 12.893,69. Muito bem, sendo assim, pagamento aos órgãos sociais, 3.885. Pagamento, órgãos sociais. A tal conta que eu ainda agora considerei, 2311, ela vai ser debitada por estes 3.885 e vamos creditar a conta 12.1 pelos 3.885 e assim será feito o pagamento aos órgãos sociais. Aos trabalhadores vamos pagar os tais 12.883,69. Pagamento trabalhadores.
será a conta 2312 que vai debitar. É também uma conta do passivo, ela tinha sido creditada, agora tem que ser debitada para saldar. E a partir de agora já não devemos mais nada aos trabalhadores, do ponto de vista aqui deste processamento. 12.893,69. Débito. E a conta 12.1, crédito, 12.893,69. Isto é o pagamento aos trabalhadores. E assim termina a terceira fase do processamento de salários, que, como verificamos, a terceira fase é o pagamento às várias entidades. Pagamento de IRS do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte, pagamento da Segurança Social do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte e depois o pagamento aos órgãos sociais, o pagamento aos trabalhadores. Agora, em princípio, será no final de cada mês, mas dependerá do dia que a empresa tem como referência para pagar os vencimentos ou os valores líquidos aos seus colaboradores. Muito bem, agora passo a fazer referência e para concluir à questão da contabilização do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Vou então apagar para poder explicar em que é que isto consiste. Os trabalhadores que foram admitidos depois do dia 1 de outubro do ano de 2013, as empresas terão que assumir o chamado Fundo de Compensação do Trabalho. Ele tem as iniciais FCT, Fundo de Compensação do Trabalho, bem como o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. As iniciais FGCT. Tanto o Fundo de Compensação do Trabalho como o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho é uma matéria que está no site Fundos de Compensação, neste caso Compensacão, não é? .pt. É aqui neste site que é feita a inscrição dos trabalhadores e é neste site que tudo o que tem a ver com estes fundos de compensação é gerido. Trata-se de um fundo que é gerido pela área da Segurança Social. Estes fundos eles têm objetivos que eu já vou passar a referir. Ora, deste site eu tirei aqui algumas informações. Podem também consultar o site fundosdecompensacão.pt e vou muito rapidamente referir o que é o FCT, o FGCT e vamos contabilizar relativamente a estes trabalhadores. Eu vou considerar que nesta empresa toda a gente entrou a partir de outubro de 2013. Portanto, todos aqueles trabalhadores que ao bocado o vencimento bruto era de 15.730, todos aqueles trabalhadores entraram depois de outubro de 2013, toda a gente está sujeita ao Fundo de Compensação. O Fundo de Compensação é a cargo da empresa. O Fundo de Compensação não é um desconto do trabalhador.
O fundo de compensação é para assumir integralmente pela entidade patronal. E então, o Fundo de Compensação do Trabalho, também designado FCT, é um fundo autónomo, dotado de personalidade jurídica e gerido por um conselho de gestão. É um fundo de capitalização individual, financiado pelas entidades empregadoras, por meio de contribuições mensais. Estas contribuições constituem uma poupança a que se encontram vinculadas com vista ao pagamento de até 50% do valor da compensação a que os trabalhadores abrangidos por este novo regime venham a ter direito na sequência da cessação de contrato de trabalho. Portanto, quando existir e se existir cessação de contrato de trabalho em relação ao trabalhador, o Fundo de Compensação do Trabalho é uma poupança que a empresa vai fazendo todos os meses e que visa poder efetivamente pagar até metade de uma eventual compensação devida ao trabalhador quando a empresa cessa o contrato de trabalho com o mesmo. O Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, o FGCT, também consta do site. Isto tem a ver com a Lei 70 de 2013, lei essa de 30 de agosto, que instituiu aqui os fundos. E o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho é um fundo autónomo, dotado de personalidade jurídica e gerido por um conselho de gestão. É um fundo mutualista, financiado pelas entidades empregadoras, é a entidade empregadora que também tem que o assumir, por meio de contribuições mensais e que visa a concretização da garantia conferida pelo regime instituído pela Lei 70 de 2013, de 30 de agosto. Com efeito, o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho pagará ao trabalhador o montante necessário de modo a perfazer 50% do valor da compensação a que este tenha direito na sequência da cessação do seu contrato de trabalho, descontado do valor que tiver sido entregue pelo empregador. Portanto, este Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho é para ser acionado depois pelo trabalhador para completar o valor da compensação. As entidades empregadoras, nos termos do Código de Trabalho, são responsáveis pelo seu pagamento ou pelo pagamento aos seus trabalhadores da totalidade da compensação que estes tenham direito na sequência da cessação do respectivo contrato de trabalho. Neste contexto, é de esperar que, despedido o trabalhador, o empregador lhe pague aquele valor. Este regime instituído visa dar resposta às situações que não decorrem conforme previsto. Ou seja, quando o empregador não paga, total ou parcialmente, ao trabalhador que despediu a compensação a que este tem direito. Ao obrigar a entidade empregadora a constituir uma poupança específica para o pagamento das compensações a que os trabalhadores tenham direito, em caso de despedimento, e ao criar um mecanismo que assegura a cobertura do remanescente até perfazer 50% daquele montante, garante-se que o trabalhador despedido receberá sempre pelo menos metade do valor a que tem direito. A garantia que este novo regime assegura não poderá ser acionada caso o empregador pague ao trabalhador um valor maior ou igual a 50% da compensação a que este tenha direito. O Fundo de Compensação, quer seja o Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, eles são destinados aos trabalhadores da empresa. Em regra, o sócio-gerente ou os sócios-gerentes e os administradores, sócios-gerentes nas sociedades por cotas, administradores nas sociedades anónimas,
não se encontram sujeitos à inclusão do Fundo de Compensação do Trabalho. E, portanto, é para os trabalhadores, como regra, que nós procedemos ao cálculo mensal do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Agora, qual é o valor percentual que a empresa tem que todos os meses pagar? Isto funciona assim. O Fundo de Compensação do Trabalho, ele corresponde a 0,725% do vencimento base dos trabalhadores mais as diuturnidades. Vencimento base mais diuturnidade. Apenas estes valores ficam sujeitos ao Fundo de Compensação. O Fundo de Compensação não incide sobre subsídios de alimentação, nem sobre abonos para falhas, nem sobre isenção, nem sobre isenção de horário de trabalho, nem sobre horas extra. O Fundo de Compensação do Trabalho é sobre o vencimento base mais as diuturnidades. O Fundo de Compensação do Trabalho, bem como o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, também não incidem sobre subsídio de férias e subsídio de Natal. É sobre os 12 vencimentos e as respectivas diuturnidades, todos os meses, obviamente, há o respectivo pagamento. Então, neste caso concreto, eu vou fazer 0,725% vezes. Lembram-se que o vencimento base dos trabalhadores era de 15.730. Vencimento base, e é o vencimento e líquido ou bruto, 15.730. E conforme se podem recordar, as diuturnidades eram de 220 euros. Então fica assim o cálculo. Vamos então proceder ao respectivo cálculo do valor a pagar. Portanto, 15.730 mais 220 vezes 0,25%. E, portanto, isto dá, só para confirmar, eu peço desculpa que eu enganei-me aqui. Será 0,925, está bem? Atenção a isto. O Fundo de Compensação do Trabalho é 0,925. E depois 0,075 será o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Portanto, só para confirmar, 15.730 mais 220 vezes 925, 0,925%. Então isto dá 147,54. Está calculado o Fundo de Compensação do Trabalho. Agora temos o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, que será 0,075% vezes o vencimento base mais as diuturnidades. 15.730 mais 220. Os dois juntos formam 1%. Todos os meses a empresa vai ter que entregar ao Fundo de Compensação 1% dos vencimentos base, mais as diuturnidades, se existirem, obviamente, dos seus trabalhadores que foram contratados a partir de 1 de outubro de 2013, em que se divide 0,925% de Fundo de Compensação de Trabalho
e 0,075% fundo de garantia e compensação do trabalho. Ora, isto dá, rapidamente, 15, portanto, 730 mais 220 vezes, e agora temos 0,75, portanto dá 11,96. 11,96 €. Estão então calculados os dois valores. Eu agora vou explicar como é que eles se contabilizam, mas só para não me esquecer, o Fundo de Compensação do Trabalho, 147,54. O Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, 11,96. Também para não esquecerem, formulazinha 0,925% vezes vencimento base mais diuturnidade. 0,075% vezes vencimento base mais diuturnidade. Fórmula para chegar aos respectivos valores. Agora vamos tratar da contabilização destes fundos. Então, para fazer a contabilização destes fundos, a minha sugestão, em termos de plano de contas, plano de contas, é que sejam criadas as respectivas divisionárias das contas que eu vou referir. Para a constituição da dívida ou do passivo ao fundo de compensação, já sabemos que o fundo de compensação tem a ver com o Estado e, portanto, todas as dívidas ou toda a relação da empresa para com o Estado passa pela conta 24, a conta 24 Estado e outros entes públicos. Então, a minha sugestão será, a partir da conta 24.8, a conta 24.8 denomina-se outras tributações e, a partir desta conta, nós criarmos, por exemplo, uma conta ou uma divisionária, uma subconta 2487 e esta conta 2487, outras tributações, será para o Fundo de Compensação do Trabalho e Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Aliás, se quisermos, nada a opor, podemos até dividir a conta 24.871 para Fundo de Compensação do Trabalho e a conta 24.872 para Fundo e Garantia de Compensação do Trabalho. Pronto. Sim, fica dividido para cada uma dos valores que vamos constituir como passivo. Este Fundo de Compensação do Trabalho, ele é considerado um investimento. É um investimento financeiro que a empresa está a constituir. É tal poupança que a empresa vai constituindo para depois poder eventualmente acionar no caso do pagamento das compensações em caso de cessação do contrato de trabalho, conforme eu já tinha explicado. É um investimento financeiro. O Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho é a fundo perdido. E como é a fundo perdido, o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho tem que ser contabilizado como um gasto. O Fundo de Compensação do Trabalho vai ser contabilizado como um investimento financeiro e que gera rendimentos do ponto de vista da capitalização de juros. Por isso é que é um investimento financeiro. Investimentos financeiros para as empresas corresponde à conta 41. Então, eu sugeria a criação de uma
41, portanto, 41 são os investimentos financeiros. Depois temos a conta 41.5, que são outros investimentos financeiros. E dentro da conta 41.5 eu sugeria a conta 41.5.7 para o Fundo de Compensação do Trabalho. E ficará esta conta destinada ao Fundo de Compensação do Trabalho para receber os tais 0,925% dos vencimentos base dos trabalhadores, mais as diuturnidades, que todos os meses a empresa terá que descontar. Agora, relativamente ao Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, que é fundo perdido, a minha sugestão seria, a partir dos encargos sobre remunerações, que é a tal conta 63.5, a mesma que se utilizou para a Segurança Social, eu considerar uma divisão da 63.5.7. Já sabemos que 63.5, eu vou colocar aqui só para quem não está muito por dentro aqui das contas, a conta 63.5 é a conta dos encargos sobre remunerações. Então, a conta 63.5.7 eu posso sugerir que seja para o Fundo de Compensação e Garantia do Trabalho. Portanto, esta é a minha sugestão de contas para o reconhecimento mensal, tanto do Fundo de Compensação do Trabalho como o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Então vamos fazer a respectiva contabilização. Vamos começar pelo Fundo de Compensação do Trabalho. Primeira coisa a fazer. O Fundo de Compensação do Trabalho, que corresponde a 147,54€, 0,925% vezes o vencimento bruto mais as diuturnidades dos trabalhadores, é considerado um investimento financeiro. Então, como investimento financeiro, todos os meses, nós vamos contabilizar o Fundo de Compensação do Trabalho da seguinte forma. Vamos todos os meses debitar a conta 41.5.7. O investimento financeiro. Esta conta todos os meses vai debitar. E no caso concreto deste mês de outubro, o débito é de 147,54. Todos os meses ficamos ou temos que reconhecer uma dívida, um passivo respeitante ao Fundo de Compensação do Trabalho. E a minha sugestão será que esse passivo, vejam aqui este esquema, será a conta 24.871, conta do passivo para o Fundo de Compensação do Trabalho, e lembram-se que os passivos creditam-se pelos aumentos. Está a haver aqui um aumento da dívida. O investimento financeiro é uma conta do ativo. Representa efetivamente um direito que a empresa vai efetivamente produzindo ao longo do tempo com esta poupança mensal que vai fazendo. Um direito. E as contas do passivo debitam-se pelos aumentos. Há aqui um débito de 147,54 e depois o reconhecimento de um passivo, de uma dívida, também de 147,54. Quando nós procedermos ao pagamento do Fundo de Compensação do Trabalho, eu já vou dizer quais são os prazos. Quando se fizer o pagamento desta quantia, vamos fazer o desreconhecimento deste passivo por contrapartida da conta 12.1. O banco. Então, pagamos, debitamos a conta que anteriormente tinha sido creditada, ela salda, dívida extinta, por contrapartida da conta 12.1, 147,54. Este é um movimento contabilístico que
o Fundo de Compensação do Trabalho exige fazer mensalmente o seu reconhecimento e o respectivo passivo e depois o pagamento mensal que a empresa faz. Fundo de Compensação do Trabalho, estes dois movimentos. Depois, eu agora vou apagar aqui, temos o movimento do Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Trata-se de um movimento cujo reconhecimento é fundo perdido e, portanto, tem que ser um custo para a empresa. E como custo, ou gasto, a conta 6357 vai ser debitada todos os meses por, neste caso, 11,96 e temos que fazer o reconhecimento da dívida, do passivo. Eu utilizei a conta 24872. Crédito 11,96. Este movimento é o reconhecimento do Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho a fundo perdido e, consequentemente, um gasto do período. Quando se proceder ao pagamento, e o pagamento é no mesmo prazo do Fundo de Compensação do Trabalho, o passivo 24872 terá que ser debitado pela sua diminuição, 11,96, e a conta 12,1, que é a conta do banco, será acreditada por 11,96. E o passivo fica assim desreconhecido, dívida saldada, portanto, pagamento feito, acaba-se aqui este mês a história dos fundos de compensação. Então, só para terminar, vou dizer quais são os prazos do fundo ou dos fundos de compensação. As entregas ao fundo de compensação, elas encontram-se a pagamento entre o dia 10 e o dia 20 de cada mês, por referência ao vencimento e diuturnidades dos trabalhadores relativos ao mês anterior. Pelo que tanto a emissão do documento para pagamento como a respectiva liquidação deverão estar concluídos dentro deste período de tempo, do dia 10 ao dia 20 de cada mês. Este é o prazo para o pagamento. No site fundoscompensação.pt refere ainda que a entidade empregadora pode ainda proceder ao pagamento do documento até ao dia 8 do mês seguinte, sujeitando-se, porém, ao pagamento de juros diários, a contar do dia 20 até ao dia do pagamento efetivo. Para isso, a empresa, se tiver este atraso, vai sujeitar a juros diários. Se a empresa pagar dentro do prazo, ele está para pagamento entre o dia 10, ou eles estão, porque são os dois, e é o conjunto, é 1% que a empresa tem que entregar. Entregar 0,925 mais 0,075%, isto dá 1%, não é? Todos os meses, 1% sobre o vencimento base mais as diuturnidades, do dia 10 ao dia 20, a respectiva entrega. E era isto que eu queria referir sobre o Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, como é que eles se contabilizam, sugestão de contas para o plano de contas e, não esquecer, as percentagens. 0,925% Fundo de Compensação do Trabalho, 0,075% Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, investimento financeiro, depois vai a gerar rendimento, juros, e aí terá que ser contabilizado na classe 7, o respectivo rendimento que é gerado, e este a mero fundo perdido, um custo, um gasto, o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Fica então assim feita uma explicação de um processamento de salários da empresa, que envolveu as três fases,
o processamento das remunerações, o processamento dos encargos patronais, o pagamento às entidades e agora, por fim, expliquei a questão do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. São matérias que nós desenvolvemos em vários cursos da Certform, particularmente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, em que estas matérias são dadas e depois fazemos todo o seu reconhecimento do ponto de vista informático, utilizando a aplicação de gestão de contabilidade para depois fazermos a contabilização dos valores processados, bem como ao nível do processamento de salários. Também no curso prático de processamento de salários, IRS e Segurança Social, estas matérias são amplamente desenvolvidas. Resta-me agradecer-vos muito o facto de terem visualizado este vídeo. Foi mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e até uma próxima. Até breve.